Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Núbia e eu tô gravando esse vídeo pra contar o nosso testemunho, o meu testemunho de gravidez e do nascimento do meu filho, Henrique. O meu intuito com esse vídeo é poder ajudar outras pessoas e, primeiramente, engrandecer o nome de Deus pelos milagres que Ele fez na nossa vida e mostrar a grandeza de Deus mesmo. Então, eu já tive essa vontade de gravar esse vídeo lá atrás, na gravidez. Nós passamos por momentos muito difíceis que eu vou contar daqui a pouco. E eu procurei vídeos no YouTube sobre e não encontrava, assim. Encontrava vídeos sobre alguns probleminhas na gravidez, mas nada do que eu tava passando. Então, veio essa vontade dentro de mim de que depois que passar tudo, todo o sofrimento passar, eu vou sentar e vou gravar um vídeo para poder ajudar outras pessoas, né, que talvez possam passar pelo mesmo que eu e contar os milagres de Deus na nossa vida. A começar pela gravidez, tudo na nossa vida foi um grande milagre mesmo, porque eu tomava anticoncepcional desde que eu tinha menstruado, com 12 anos, e eu resolvi parar de tomar anticoncepcional porque o anticoncepcional estava me fazendo mal. Eu estava tendo uma TPM muito forte, que naquele período de TPM eu ficava, tipo, muito triste mesmo, irritada com tudo, assim, irritada ao extremo. Então eu conversei com meu marido, olha, o anticoncepcional estava me fazendo mal, eu já estava esquecendo de tomar o anticoncepcional, e eu falei com ele, então eu vou parar, vou fazer um teste de 1 mês sem tomar, para ver como eu fico, e a gente vai se prevenir de outra forma. Então ele concordou e eu fiquei esse 1 mês sem tomar. E aí nesse mês a minha menstruação veio, normal, e nossa, eu tava muito melhor sem anticoncepcional. Então eu falei, vou continuar, a gente continua se prevenindo. Comecei a fazer a tabelinha, né, pra caso houvesse alguma vez que a gente não se prevenisse, eu ter certeza de que não teria problema. Fiz a tabelinha, tudo certinho, minha menstruação estava regulada e no segundo mês a menstruação não veio. O que aconteceu? A gente teve uma relação sem usar preservativo e nessa uma relação eu engravidei. O detalhe que a gente descobriu depois no ginecologista é que a data da minha última menstruação não batia com as semanas que eu estava de gravidez. Ou seja, eu tinha feito a tabelinha certa, só que eu tinha tido uma ovulação tardia. Então eu tinha falado pra ele, amor, não tem problema a gente ter feito sem, porque eu já ovulei esse mês, então não tem perigo. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez eu ovular naquela época que não era pra ovular, e eu engravidei nessa uma vez. Então já começou assim. Com as 12 semanas, a gente foi fazer o exame de translucência nucal, que é para medir o espessamento da nuca, e esse líquido é um líquido que fica na nuca. E esse valor tem que dar até 2,5 milímetros. E fazem esse exame para ver se tá tudo bem com o bebê, se tem risco de alguma síndrome e essas coisas. E quando a gente foi fazer esse exame, eu tava muito nervosa. Parecia que eu tava sentindo que alguma coisa ia dar de errado. Mas aí tá, a gente entrou lá, foi eu e meu marido, e a gente entrou lá, fizemos o exame e não foi como a gente esperava. O valor que tinha que dar até 2,5 deu 3,5 e apareceu que ele tinha os 2 rins dilatados e apareceu que ele tinha uma onfalocele. Essa onfalocele é quando o umbigo não fecha e fica um buraco na barriga e o intestino fica para fora da barriga. E a médica falou isso tudo pra gente e ela falou que ele tinha... Vai ser muito difícil eu não me emocionar, gente.
que ele tinha grandes chances de ter alguma síndrome, por todas aquelas coisas que estavam aparecendo no exame. E aí eu fui, essa ultrassonografista era do lado do meu médico, do lado da clínica dele. E aí eu já fui pra lá aos prontos. E o doutor Felipe, excepcional como ele é, me acalmou, me explicou tudo, falou que aquilo ali eram estatísticas. Não queria dizer que ele ia ter alguma síndrome, que ele ia ter algum problema, mas que a gente ia investigar. Então eu resolvi fazer o exame, repetir o exame de translucência com o Dr. Leandro, do Instituto de Maringá, de imagem, que eu já tinha visto também muitas indicações dele, de que ele era o melhor ultrassonografista de Maringá, e o Dr. Felipe, só que eu já tinha tentado marcar com ele e ele não tinha horário de jeito nenhum, ele tava tudo marcado, só tinha horário para não sei, tipo, muito tempo depois. E aí o Dr. Felipe falou, não, ele é meu amigo, eu vou entrar em contato com ele pra gente tentar te encaixar. E aí deu tudo certo, ele me encaixou, repetimos os exames. O exame lá com ele deu a mesma coisa. Eu já tava conformada, assim, porque eu tinha orado a Deus, tinha pedido pra Deus que fosse feita a vontade dele, e que se fosse da vontade dele de não ser nada aquilo, que nessa próxima ultrassom não daria nada. Mas deu a mesma coisa. E aí esse doutor Leandro, ele resolveu nos ajudar, assim. Ele resolveu, eu creio que foi Deus, assim, que iluminou a mente dele, que ele se dispôs a abrir a agenda dele pra mim e acompanhar o Henrique, que até então a gente não sabia que era o Henrique. Eles propuseram eu fazer um exame que se chama amniocentese, que é você tira o líquido amniótico com uma agulha e faz o teste para ver se o bebê tem alguma síndrome. Porém, esse exame tem risco de aborto e eu não quis fazer. E o Dr. Felipe me falou, olha, no bebê tem esse exame, tem um outro tipo de exame que faz exame de sangue, que também dá pra ver se o bebê tem alguma síndrome, se tem algum problema em algum cromossomo. Mas esse exame, o plano não cobre, você tem que fazer particular. E eu fui pesquisar e esse exame aqui em Maringá era mais de R$ 4.000. E aí eu falei, não vou fazer, porque primeiro a amniocentese eu não quero correr o risco de ter aborto. E se meu filho tiver alguma síndrome, se ele tiver algum problema, eu vou amar ele de qualquer jeito, eu não vou ter o que fazer. Se ele tiver alguma síndrome, eu tenho que fazer? Não, então deixa pra lá. Só que aquilo fica na sua cabeça, né? Fica na sua cabeça. E fica a família toda apreensiva, eu não curti minha gravidez em momento algum. Eu vou curtir minha gravidez, tipo assim, curtir minha gravidez no final. Depois eu vou contar o porquê. Enfim, continuando. Com 15 semanas, um belo dia, eu acordei e eu tava toda ensanguentada. O short do meu pijama tava todo cheio de sangue. E na semana anterior, nas 12 semanas que eu tinha ido lá com o meu médico, ele tinha me explicado algumas síndromes e ele falou que tinha algumas síndromes que eram incompatíveis com a vida, que se ele tivesse alguma síndrome incompatível com a vida, ele podia morrer, eu podia abortar ou ele podia morrer quando nascesse. E é claro que isso fica na sua cabeça, E aí, com 15 semanas, aconteceu esse episódio, que eu acordei toda ensanguentada, liguei para esse meu médico e ele falou, corre pro hospital. E aí fomos, eu, Léo e minha mãe.
E a gente foi no carro pedindo a Deus, falando: Senhor, seja feita a sua vontade. Se for a sua vontade que eu esteja abortando, me dá forças. Mas se também não for a sua vontade, que esteja tudo bem, nós vamos te agradecer. E aí, chegando lá no hospital, pra graça de Deus, era um vasinho meu que tinha estourado por fora do útero e tinha feito esse sangue, muito sangue. Mas meu colo do útero estava fechado, estava tudo bem. Com essas alterações que ele já tinha, né? Mas estava tudo bem, fiquei internada um dia para ficar em observação. E aí a médica me falou que eu tava com a placenta baixa, assim, eu não lembro direito o nome, mas é como se fosse a saída do útero aqui, a minha placenta tava tampando. Então ela falou: você tem que ficar em repouso absoluto, não fazer esforço, não levantar, só levantar para ir no banheiro, porque a sua placenta pode sair a qualquer momento, abrir o colo do útero e sua placenta sair, e aí isso é aborto. Então, eu vim pra casa, depois desse um dia lá em observação, não saiu mais nenhum sangue e me deram alta. Eu vim pra casa, fiquei nesse repouso absoluto, só deitada, e fiquei nisso acho que uma semana. A nossa família, o núcleo da nossa família, assim, meus pais, minhas irmãs e cunhados, nós fazemos uma oração todo domingo. E aí, nessa oração de domingo, a gente orou a Deus com muito, muito, muito fervor, a favor dessa minha placenta, para que subisse e tal. E eu já tinha visto na internet que demorava semanas para essa placenta subir. E a gente tinha uma viagem marcada para Salvador, que a gente já tinha comprado há quase um ano atrás, assim, do dia. E aí eu falei: e agora? A gente vai perder essa passagem, porque essa viagem, porque como que eu vou viajar nesse estado? A gente ia pra casa da minha tia lá em Salvador, que ela mora num prédio que ela mora no terceiro andar e só tem escada, não tem elevador, e eu não podia de jeito nenhum subir escada. E eu falei: e agora? A gente vai perder essa viagem, vai perder o dinheiro, mas enfim, nosso filho é mais importante. Mas nós oramos a Deus, pedimos por aquela causa, pela placenta, e a oração foi no domingo. E na terça-feira eu tinha a ultra, que era a ultra de 16 semanas. Eu ia conseguir ver o sexo dele e ia ver a placenta, né, consequentemente. E chegando lá, né, fizemos a ultra normal. Ele viu o sexo, que era menino. E ele até deu certeza, ele falou: ó, tá vendo um pintinho aqui e tudo, é menino. E nós ficamos muito felizes, porque eu já tinha tido um sonho, que era um menino, eu vi o menininho correndo, brincando, e eu tinha certeza que era menino. E aí nesse dia a gente ficou muito feliz, tudo. E quando ele foi olhar a placenta tinha subido muito, ela tinha saído do buraco lá, da frente do buraco, tinha subido. E aquilo pra gente já foi um milagre de Deus, porque como eu falei, eu tinha visto na internet que demorava muitas semanas pra isso acontecer, muitas semanas de repouso absoluto. E eu tinha ficado uma semana. Então o médico falou: olha, você pode viajar tranquila, você só não pode fazer muito esforço, não pode pegar muito peso, que isso nenhuma grávida pode, né? Ele falou: você vai pra praia, você não deixa a onda bater na sua barriga e tal. E eu tomei todos esses cuidados. Fizemos a viagem, foi tudo ótimo, não tive nenhum sangramento, nada. E no final dessa viagem nós fomos à igreja. Um dia antes da gente ir embora, a gente foi na igreja lá. E naquele dia, eu até me emociono porque naquele dia eu senti muito a presença de Deus. E o irmão manifestava também sentindo a presença de Deus, e o Henrique começou a mexer na minha barriga, mexer muito, muito, muito. E assim, eu já tinha sentido ele algumas vezes
meio bem de levinho, tipo um chutinho ou outro. Naquele dia ele mexeu bastante. E eu senti muita presença de Deus, e na hora da palavra, Deus mandou que ia fazer um milagre com alguém que estava ali. E que tudo que estava fora do lugar, Deus colocaria no lugar. E na hora me veio em mente a um falocele, né, o intestino para fora. Eu falei, ó Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. E aí nós voltamos para casa, eu voltei com essa certeza no coração, feliz. E aí fomos na próxima ultra, eu tinha certeza que eu chegaria lá. E Deus teria feito um milagre e não teria mais aquela onfalocele. Mas tinha ainda, e eu fiquei bem triste, confesso. Mas a minha mãe conversou comigo e ela falou, Núbia, seja feita a vontade de Deus. Se não foi agora, ele pode fazer mais pra frente, tudo, vamos esperar. E aí foram se passando os dias e tudo, e eu tava fazendo ultra, acho que a cada 15 dias, porque geralmente acho que faz uma ultra por mês, grávidas normais, só que como o Henrique tinha esses problemas, ele queria me acompanhar de 15 em 15 dias. E aí foram todos esses 15 dias, sempre o mesmo diagnóstico, E quando chegou na ultra morfológica do segundo trimestre, né, que é com 24 semanas, eu acho, 22, não lembro, mais uma bomba, porque na verdade Deus nos deu mais um milagre e também mais uma luta. Por quê? Porque a onfalocele tinha desaparecido. Mistério, tipo assim, mistério. O médico falou, eu não sei o que aconteceu. Ele me revirou, mandou virar de lado, mandou virar pro outro e não achava a onfalocele. E eu falo, é Deus, é milagre. Deus me falou que ia colocar no lugar. E aquele dia eu fiquei feliz e triste, porque ao mesmo tempo que não tinha mais a onfalocele, permanecia o probleminha no rim, os 2 rins dilatados, a cabeça dele apareceu uma ventriculomegalia, que são os ventrículos com mais líquido do que o normal, e o aumento desse líquido pode virar uma hidrocefalia, mas o dele assim estava no limite. E apareceu que a genitália dele não era um pinto. O médico falou assim, inconclusivo. Ele colocou lá no laudo, inconclusivo. Não sabia se era menino ou menina. Mas eu tinha aquela certeza no meu coração de que era menino por causa do sonho e tudo. E ele falou, nossa, é estranho, porque na última ultra eu consegui ver o pinto. Ele voltou lá na última ultra, mostrou aqui, ó, tá vendo? Parece um pinto e tal. E nessa ultra da morfológica não dava pra ver o que era. Então, assim, foi grande aflição no nosso coração, mas eu falei assim, independente do sexo que for, eu vou amar, lógico, de qualquer jeito, mas ficou essa incógnita que a gente não sabia o que era. O tempo se passou e um anjo na minha vida, que eu não sei se ela... 2 anjos, na verdade, se elas querem que eu cite o nome, então não vou citar. Elas se propuseram a pagar o tal exame de sangue pra ver se tinha alguma síndrome. Eu achei uma clínica lá de São Paulo que eles mandavam como se fala? Eles mandavam um kitzinho com aquele tubo de tirar sangue e tudo. E aí eles me enviaram. Eu fui na clínica, no laboratório, eles tiraram meu sangue, eu mandei pra São Paulo pelo correio.
e eram 10 dias pra sair o resultado. E foram 10 dias angustiantes, né, porque era um medo muito grande. De vindo, assim, se viesse uma síndrome normal, como a síndrome de Down, por exemplo, eu estaria agradecendo a Deus. Meu medo era que viesse alguma síndrome incompatível com a vida. Mas, mais uma vez, eu orei, coloquei nas mãos de Deus e falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E aí os 10 dias se passaram, o exame chegou pelo e-mail. E a gente imprimiu e resolveu reunir a família, a nossa família, que eu digo assim, meus pais, minhas irmãs e meus cunhados, e depois a gente iria na casa da minha sogra pra falar com a minha sogra, meu sogro e minha cunhada. Então, a gente reuniu eles pra abrir o resultado juntos. E quando a gente abriu o resultado, pra nossa alegria, tava lá que todos os cromossomos eram normais e não tinha nenhum defeito, nenhum cromossomo, e que era um menino. Então aquele dia era mais um milagre de Deus na nossa vida, porque todos os médicos que a gente passava falavam que ele teria alguma síndrome, que era impossível ele não ter alguma síndrome. Então, aquilo foi mais um milagre na nossa vida. Ficamos muito felizes e continuamos. No final da minha gestação, 34 semanas na verdade, numa ultra, porque eu tava fazendo a ultra de 15 em 15 dias, né, de rotina. E aí, com 34 semanas, eu fui lá fazer a ultra de rotina e o mínimo do líquido amniótico tinha que estar 87, se eu não me engano, e o meu tava 44. Tava metade do mínimo. E aí o médico já ficou desesperado, o ultrassonografista ficou desesperado. Ele falou, liga pro seu médico agora, porque isso é preocupante, de repente você já vai ter que ganhar ele. E aquilo já foi um grande desespero pra gente, né, porque ele era prematuro. Mas assim, graças a Deus, o que eles falavam é que, mesmo ele sendo prematuro, ele tinha um peso bom, ele já tinha 2,5 kg, se eu não me engano. Então, não seria tão ruim ele nascer. Mas mesmo assim, ficar na barriga é o melhor, né? Corri pro meu médico, liguei pra ele, ele falou, Núbia, calma, vem aqui no meu consultório. Eu fui lá e ele me explicou tudo, ele falou, olha, dá pra gente segurar ainda, a gente vai ter que acompanhar de 2 em 2 dias, você vai ter que fazer uma ultra, fazer cardiotoco todo dia, pra ver se não vai entrar em sofrimento fetal, porque se entrar em sofrimento fetal, a gente vai ter que tirar. Ok. Tomei as injeções de corticoide pro pulmão, que não resolveu, vocês vão entender, mas tomei. Tomei 4 doses no total e, enfim, tomei a corticoide e ele falou, a gente vai acompanhar de 2 em 2 dias na ultra pra ver como é que ele tá. E aí fomos acompanhando, ele falou, bebe muita água pra tentar aumentar esse líquido. E o que que tava acontecendo? O Henrique, ele tem uma má formação na genitália. A gente não sabia o que era pela ultra. A genitália dele é como se fosse o pinto e o saquinho tudo junto. Então ficou um saquinho com um pinto dentro. E aí o que que aconteceu nessas 34 semanas? O xixi tava ficando preso no saquinho. Tava enchendo o saquinho e não tava saindo xixi pra minha bolsa. Então por isso que eu tava sem líquido. O xixi, o líquido, que é o xixi no caso, tava todo dentro dessa bolsinha, que era o pinto dele. E aí o doutor falou, bebe muito líquido pra ver se vai começar a sair. Ou essa bolha pode estourar de tanto encher. Vamos ver no que vai dar. Fui de 2 em 2 dias lá. 2 dias depois, tava igual. O líquido tinha aumentado, na verdade, acho que de 44 tinha ido para 66, alguma coisa assim, mas eu não tinha chegado no mínimo, que era 87. E aí continuamos acompanhando de 2 em 2 dias, no cardiotoco tava dando tudo bem,
e na outra também estava dando tudo bem, assim, no caso já estava aumentando o líquido, né? Isso já era mais uma vitória pra gente, porque a tendência é diminuir o líquido, não aumentar. Então, já era mais um milagre de Deus na nossa vida. E quando a gente chegou lá, a gente foi nesses 2 dias depois, deu tudo a mesma coisa, aumentou um pouquinho o líquido, mas quando a gente foi 2 dias depois, essa bolsinha, que no caso era o pinto dele, tinha se rompido. E aquilo foi mais um milagre de Deus na nossa vida, porque a gente, aquilo estourou, o líquido voltou pro mínimo. Ele foi para 80 e pouco, já estava no mínimo e foi, ufa, dá pra gente segurar a gravidez mais um pouco. E a gente não sabia quanto seria esse pouco, se seria uma semana, 2 semanas, alguns dias, e a gente continuou monitorando de 2 em 2 dias. Aí, 2 dias depois, estava tudo ok, o líquido estava mais ou menos a mesma coisa, acho que tinha aumentado 2, sei lá. E o doutor falou, então a gente pode começar de te acompanhar de uma vez por semana. E aí, foi isso. Consegui chegar até as 37 semanas, na verdade, 36 e 3 dias, eu acho, quando eu fiz a última ultra. E nessa ultra deu que ele tava com centralização. O que é centralização? É quando o corpo tá jogando mais sangue pro cérebro e pro coração, que são os principais órgãos do corpo. Então, o corpo dele tava jogando mais sangue pro cérebro e pro coração. E qual que é o perigo disso? Do corpo parar de jogar sangue pro resto dos órgãos e o resto dos órgãos parar. Então aquilo era um indicativo de que a gente tinha que tirar ele. Ele falou, Núbia, você vai sair daqui agora, você vai ligar pro seu médico, porque vai ter que tirar ele de qualquer jeito. E isso 36 semanas e alguns dias. E aí o meu médico falou, vem pra cá. Eu fui pro consultório dele e ele falou, você vai ter o Henrique hoje. E eu falei, o quê? Ele falou, você vai pra casa, você vai arrumar suas coisas e você vai pro hospital. Aquilo eu já me tremi inteira, orei, pedi a Deus pra que desse tudo certo. Enfim, ele falou pra eu ir pra um hospital Santa Casa, que tem UTI neonatal, tudo. Ele falou, caso o Henrique precise de UTI, lá tem UTI. Chegamos lá, não tinha vaga, nem pra mim, nem pro Henrique. Eu falei, e agora? Aí ele me mandou para um outro hospital, o Hospital Paraná, que tinha vaga para mim no caso, pelo plano, mas não tinha UTI neo nesse hospital. Então eu fiquei internada lá acho que 4 dias, acho que foi 4 dias, esperando uma vaga de UTI, porque eu vou ser sincera, assim, eu tinha certeza que Deus faria um milagre, mais um milagre, e que ele não precisaria ir para UTI. Eu tinha certeza no meu coração que ele não precisaria de UTI. Mas o meu médico, ele queria uma vaga de UTI por segurança, assim, se ele precisar, a gente corre com ele para UTI. E eu, não, ele não vai precisar, enfim. Ficamos esses 4 dias lá, eu fiquei 4 dias lá internada, fazendo ultra todo dia, fazendo cardiotoco de 4 em 4 horas, e para ver como ele estava, escutando o coração de 2 em 2 horas, ou de hora em hora, alguma coisa assim. E aí finalmente conseguiram uma vaga de UTI, né, para ele no Hospital Santa Rita, que é próximo do hospital que eu tava. E aí o meu médico falou, hoje, a gente conseguiu a vaga, a gente vai tirar ele hoje. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito nervosa. E a gente não sabia a hora, porque dependia de uma pediatra que acompanharia o parto, que ele tinha chamado essa pediatra para acompanhar o parto, porque ela era muito boa, ela era médica de UTI, então ele falou, a gente tem que esperar a disponibilidade dela. E aí ela podia só à noite, depois que acabasse o expediente dela de consultas e tal. E aí foi 9 horas da noite, na verdade 8h30. Aí eles foram lá me buscar pra ir pro centro cirúrgico, eu tremia dos pés à cabeça,
chorei, chorei, chorei muito de nervoso, porque eu sempre tive muito medo de fazer cirurgia, eu tinha muito, muito medo de fazer cesárea. E aí chegou lá, a anestesia foi horrível pra mim, porque eu tenho escoliose, e aí o médico, o anestesista não acertava minha coluna, tirou e colocou a agulha umas 3 vezes, e aquilo me doía, eu tava nervosa, eu apertava e doía mais, e foi horrível, assim, pra mim, a experiência da cesárea. Apesar do meu médico ser excelente, assim, ter me dado o maior suporte do mundo, eu não gostei da cesárea porque foi traumático pra mim. E aí na cesárea mesmo começou a me dar um monte de sintomas, me deu coceira, minha pressão subiu, e eles tiveram até que me dar um sedativo pra eu ficar mais calma, depois eu dormi pra caramba. Mas enfim, vamos pra parte do nascimento.